Um dos grandes problemas desse século dizem que é a depressão, né? Diz que a depressão é a doença do século. E a depressão é uma doença que atinge o quê? A cabeça, os nossos pensamentos. E eu te pergunto nessa manhã, o que você tem gerado nos teus pensamentos? Quais têm sido os teus pensamentos? A nossa mente é um dos maiores campos de batalha que nós temos. Muitas das nossas dificuldades, muitos dos nossos problemas começam nos nossos pensamentos. E vamos para a Bíblia. Davi, como um grande guerreiro que era, ele sabia disso. Ele sabia que os pensamentos poderiam trazer vitória ou poderiam trazer derrota. Eu convido vocês a abrir o Salmo 139, para nós vermos o que Davi nos ensina através dessa passagem. Davi, ele escreveu esse salmo quando ele estava sendo perseguido, e era uma perseguição injusta. Davi estava buscando se esconder quando ele escreve esse salmo. E ele recorre a Deus para ser o juiz da questão dele. Nas questões do nosso dia a dia, uma palavra para você refletir. Nós temos buscado o Senhor para ser o juiz das nossas questões? A confiança de Davi vinha do fato de saber que Deus não tem limites. O poder dos perseguidores de Davi era nada diante do poder de Deus. Aquilo que seus perseguidores tramavam em oculto eram todas conhecidas do Senhor. Deus conhece tanto os nossos pensamentos como os pensamentos daqueles que nos perseguem. Deus sabe aquilo que podem estar, nesse momento, tramando em oculto contra a sua vida. E Ele está aqui para nos dar uma direção, para nos dirigir, para nos abençoar e para nos dar vitória. Amém? Vamos lá, Salmo 139. Nesse Salmo, Davi, ele exalta a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Nós vamos ler apenas alguns versículos, tá ok? E durante a ministração nós vamos falar mais detalhadamente sobre eles. Então aí no versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. No 7, por favor. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua presença? O 13. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. E o 17. E quão preciosos me são, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Olha que versos lindos que Davi escreve. Vejam o cuidado que o Senhor tem conosco. O plano de Deus para a minha e para a sua vida não começou no dia em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não. Começou muito antes. Começou lá no ventre de nossas mães. Nós fomos escolhidos, separados, desde o ventre de nossas mães, porque o Senhor é quem nos formou, e o Senhor nos conhece desde o ventre de nossas mães. Deus, Ele tem um plano para nossas vidas. Mas para que esse plano também seja executado, nós precisamos conhecer o plano que Deus tem. Nós precisamos auxiliar o Senhor no propósito que Ele tem para nossas vidas. Por isso é tão importante, meus irmãos, a gente se aproximar de Deus, para a gente saber, conhecer, ser guiado, ser dirigido pelo Senhor naquilo que Ele tem para nossas vidas. Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele me conhece, Ele te conhece desde o ventre de nossas mães. Ele não conhece somente o nosso nome, não. Ele conhece cada detalhe de nossas vidas. Até mesmo aquilo que nós ainda não sabemos de nós, Deus já sabe. Deus sabe o que trama em oculto contra você, assim como Deus sabe o teu futuro, o que te espera. Deus já sabe. Deus já tem esse conhecimento. E Deus, Ele conhece o meu e o seu pensamento. Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento.
Davi recorre ao conhecimento de Deus, daquilo que Deus tem e que é oculto aos homens. Olha só, verso 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Irmãos, Deus sabe quando você está cansado, quando você precisa sentar. Quantas vezes nós precisamos sentar para descansar? Descansar das lutas, das dificuldades, descansar dos adversários, descansar das doenças. Deus sabe. Deus conhece quando o peso está insuportável. Mas Deus também conhece da nossa disposição de levantar, de ir contra as obras do inimigo. O Senhor é que nos ajuda a levantar, é Ele que nos sustenta em pé. Ele sabe, aleluia, aqueles dias onde parece que não temos mais forças, Deus nos ajuda a levantar, Deus nos faz caminhar, Deus nos faz nos manter em pé, aleluia. E Ele te diz, não desista, meu irmão, porque o Senhor diz para nós, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está fraco? A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando achamos que somos fortes, nós caímos, mas quando nós conhecemos nossas limitações, nossas fraquezas, entregamos elas nas mãos do Senhor para trabalhar, aleluia, a Bíblia diz que a graça do Senhor é que nos basta. Onde Deus está, os seus pensamentos lhe são conhecidos, tudo o que você pensa, tudo que passa na tua cabeça, todas as batalhas da tua mente, Deus já conhece, Deus já tem o conhecimento. Por isso nós temos que buscar ao Senhor e contar a Ele aquilo que tem nos incomodado, aquilo que tem tirado a nossa paz. Nós temos feito isso, nós temos buscado ao Senhor nas nossas dificuldades, temos buscado ser tratados, transformados pelo poder de Deus. O Espírito Santo tem o poder de transformar as nossas vidas, tem o poder de nos mudar, tem o poder de fazer com que nós sejamos novas criaturas, com que nós caminhemos em vitória. Versículo 3 diz assim, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Meu irmão, não se engane, por onde você for, Deus conhece. Cada caminho nosso não está encoberto ao Senhor. Ele conhece os nossos passos. E, na verdade, o que Ele quer é nos firmar no caminho dEle. É que os nossos passos sejam correndo para a casa dEle, sejam correndo para a presença dEle. A gente possa buscar ao Senhor, correr para os braços do Senhor. Versículo 4, diz assim, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Nós não precisamos nem falar. Deus, Ele já se antecipa a nós. Aquilo que pensamos, aquilo que falamos e por onde andamos, e até o silêncio do nosso quarto, são conhecidos da parte de Deus. Sabe quando você está sozinho lá no teu quarto, buscando um refúgio? Quantas noites em claro, quantas noites mal dormidas, quantas dúvidas, quantas tristezas, quantas vezes você desejou jogar tudo para o alto? Deus sabe de tudo isso. Deus sabe. Aquela situação que você está envolvido e você não vê uma saída? Deus sabe. Aquelas palavras duras que te disseram? Deus sabe. As feridas da sua alma, Deus conhece elas todas. As tuas orações que parece que não são respondidas, Deus sabe, Deus conhece. E aquilo que você não consegue nem falar, aquilo que você só se chega diante de Deus e não consegue
nem abrir a boca. Sabe, a Bíblia chama de gemidos inexprimíveis. Deus sabe, Deus conhece. Ele quer te ajudar. Deus quer te ajudar. Versículo 5. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Meus irmãos, a mão do Senhor está sobre a sua vida. E isso é algo maravilhoso, saber que o Senhor nos cerca, que faz muros de proteção em nosso redor. O Senhor acampa em nosso redor. Olha o que Davi escreve no Salmo 37:5. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Você está cercado pelos anjos do Senhor. O Senhor tem te livrado, o Senhor tem te dado o livramento, o Senhor tem cuidado de mim e de você. É o Senhor quem cuida de nós. Verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado não o posso atingir. Mas, irmãos, esse conhecimento íntimo que Deus tem de nós é o que assusta Davi. É maravilhoso demais, ele não pode suportar. Saber que tudo que se passa conosco é conhecido de Deus. E essa ideia de conhecimento total de Deus é a mesma ideia que está lá em Jeremias 17:10. Coloca aí para nós. Jeremias 17, versículo 10. Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O profeta está dizendo que o conhecimento da onipresença de Deus, bem como todas as outras qualidades de Deus, isto deveria interferir no nosso modo de vida. O Senhor sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta. Qual tem sido a nossa conduta? Nos desafios da vida, nas dificuldades da vida, nós temos procurado a porta larga? Nós temos procurado o caminho fácil? A porta continua estreita, meus irmãos. A porta não foi reformada. Foi, pastor? Não foi reformada. Então, isso tem que interferir no nosso modo de vida. Como nós temos vivido? Nós temos continuamente observado que Deus, Ele conhece os nossos pensamentos e as nossas ações, e que nós vamos receber segundo o nosso fruto. Dá um exemplo aqui para vocês. A maioria aqui dirige, certo? Dirige, né? Aí você pega teu carro, tá? Sai dirigindo. Conhece, sabe algumas regras de trânsito, tal, viola algumas, né? É assim, não é, Juarez? Olha o Juarez lá, da CET. Mas parece que quando a gente vê um marronzinho, um guarda de trânsito, a gente, né? Se transforma, né? A gente olha para o painel para ver qual é a velocidade que nós estamos, está a velocidade adequada, né? Colocamos as duas mãos no volante, colocar o braço para fora é multa. Se está com o celular, joga o celular do lado, porque é multa também. A gente tem medo. Aí a gente anda na linha ali, né? Aqueles 50 metros que o guarda tem visão de nós, a gente anda, é o melhor motorista da face da terra. Mas Deus não está vendo a gente só 50 metros, não. Ele sabe desde a hora que você ligou o carro, até a hora que você vai desligar. Desde a hora que você se preparou para sair, até a hora que você chega. Ele conhece. E é isso que nós devemos ter em mente. Podemos esconder várias coisas de várias pessoas, mas não podemos esconder nada, absolutamente nada de Deus. E aí eu te pergunto, quais têm sido os nossos frutos? Hein? O profeta está dizendo ali que Deus dará frutos segundo as nossas obras.
Por onde nós passamos, no trabalho, na escola, em casa, quais as marcas que nós temos deixado? O que falam de você quando você não está presente? Você tem sido um exemplo de cristão aonde você está, aonde você foi colocado, e pense bem, aonde você foi colocado não é à toa. Deus tem uma obra para você ali. Deus te levantou naquele lugar, Deus permitiu que você estivesse ali. Qual tem sido o teu testemunho lá, naquele lugar? Como a nossa vida tem impactado outras pessoas? Nós somos aqueles que mexeu com a gente e sai de baixo? Ou nós deixamos com que Deus nos justifique? Nossa vida tem que refletir o doce cheiro do Espírito Santo. Não é? Não importa o lugar, não importa a situação, não importa a condição. Você é crente, meu irmão. Você é crente no Senhor Jesus Cristo. E você carrega uma palavra. Você carrega um reino com você. E esse reino tem que ser louvado. E esse reino tem que ser bendito. Olha o exemplo. Dá um exemplo para vocês aqui. A mexerica. Se alguém aqui abrir uma mexerica escondidinha ali, né, embaixo da cadeira, todo mundo vai perceber, não vai? Todo mundo vai sentir o cheiro. A mexerica, o cheiro da mexerica, ela domina o ambiente, é ou não é? Assim tem que ser o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo tem que dominar o ambiente onde nós estamos. O doce cheiro da presença do Espírito Santo tem que fazer diferença. As pessoas têm que notar a diferença em você. As pessoas têm que notar que você é diferente. As pessoas têm que recorrer a você quando tiver uma dificuldade. As pessoas têm que saber que você é diferente. As pessoas têm que saber que você tem uma resposta para elas. Nós não podemos nos misturar ao joio deste mundo, não. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que saber que o conhecimento que Deus tem de nós nos desarma, nos deixa vulneráveis, nos deixa transparentes a Deus. Deus, Ele conhece tudo o que se passa na nossa vida. Deus, Ele sabe. A partir dos versos 7 a 12, o salmista vai mostrar a luta constante do homem que tenta desesperadamente fugir da presença de Deus. É a onipresença do Senhor. Diz assim, ó, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer na minha cama no mais profundo abismo, eis que tu ali estás também. Meus irmãos, cedo ou tarde, o homem vai descobrir que é impossível se esconder ou fugir de Deus. É impossível. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. Conseguiram? Não. Jonas fugiu para Tarsis, fugiu da ordem do Senhor, do mandamento do Senhor. Conseguiu? Não. Não há lugar onde o homem possa fugir da presença de Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós continuam tentando. Quando lemos essas passagens, muitas vezes pensamos, nossa, que absurdo, como eles podem agir dessa forma. Mas nós fazemos o mesmo, nós tentamos fazer o mesmo. Nós tentamos fugir de Deus. Nós tentamos fugir daquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, daquilo que o Senhor traçou para nossas vidas. Nós procuramos fugir. Verso 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,
10. Ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Essa presença de Deus em todo lugar revela o atributo da onipresença de Deus. Davi declara que não há distância para Deus. Olha só, verso 11, ele diz: se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, ainda que Davi buscasse os lugares mais escuros, os lugares que estavam em trevas, Deus pode ver da mesma forma, porque Ele é luz. Deus, Ele joga luz sobre as trevas. Se tem uma área na tua vida, meu irmão e minha irmã, que hoje está em trevas, que hoje você olha e vê tudo escuro, que você não vê uma saída, uma solução, clame a Deus, Ele jogará luz nessa escuridão. Aleluia! E Ele vai com certeza agir, vai com certeza entrar com uma solução, vai com certeza entrar com uma providência, porque Ele é Deus. Porque você é conhecido de Deus, porque Deus te conhece. Deus estará sempre em todo lugar. Sabe, aquele lugar onde você está sendo perseguido, onde você está sendo desprezado. Meus irmãos, é lá que Deus vai te usar. É lá. Eu já falei para vocês aqui do meu irmão, 10 anos sem falar comigo. Foi lá que Deus me usou para falar com ele. E hoje, ele é um pastor e hoje ele tem a igreja dele, ele fundou o ministério dele. Essa semana o pastor Douglas estava falando com ele. É isso que Deus faz. Então nós nunca devemos evitar a presença de Deus, pelo contrário, nós devemos chamar Deus para a nossa vida, atrair a Deus. Nós temos que ter em mente que o pecado que não é cometido no segredo, que a gente possa pensar que a escuridão oferece. Não. Todos os pecados que cometemos o fazemos na presença de Deus. Podemos achar que estamos sozinhos, que não tem ninguém vendo. Mas Deus é testemunha de cada ato nosso. Nos versículos 13 a 18, Davi se dirige ao Deus que tudo pode, ao Deus onipotente. Apesar de tratar do conhecimento do Senhor, ele coloca em perspectiva aquilo que Deus faz. Davi quer exemplificar aqui o poder de Deus que é sem limites. O poder de Deus é perfeito, meus irmãos. O poder de Deus não tem limites. E muitas vezes nós queremos limitar a Deus. Nós queremos limitar o tamanho de Deus. Deus, ele é poderoso para cuidar de cada área de nossa vida. Ele é poderoso para cuidar de nossa vida, colocada em suas mãos. Tenho certeza que aquele que se aproxima de Deus nunca sai pior do que entrou. Você sempre sairá melhor quando você está na presença de Deus. Deus te formou, te gerou e conhece desde o ventre da tua mãe. Olha só. Quantas especialidades nós temos na medicina? Inúmeras, né? Só para falar aqui da cabeça, né? Especialistas que tratam cabeça. O que nós temos? Oculista, né? Otorrino, dermatologista da pele, né? Neuro, dentista, né? Temos oncologista, temos psicólogos e psiquiatras. Estou entendendo? Mas nós temos um Deus que reúne todas.
todas as especialidades, aleluia. Deus é especialista em todo o nosso ser, Deus é especialista no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, aleluia. Você está precisando de um especialista? Procure o doutor Jesus, ele é especialista. Claro que numa enfermidade nós vamos procurar a medicina, nós vamos procurar os médicos, mas também nós vamos orar. Quando você tem uma dor de cabeça, a primeira coisa que você faz, o que é? Ir lá e tomar um comprimido, não é? Tomar uma dipirona, um paracetamol, alguma coisa. Então você não ora pela dor de cabeça. A gente ora para o câncer, para a AIDS, para o Covid e não ora para a dor de cabeça. Ora também pela dor de cabeça, meu irmão. Deus cura também. É pequenininho, mas ele cura, não é, pastor? Deus, ele conhece cada órgão do nosso corpo, cada pedacinho do nosso corpo foi projetado com Deus, foi projetado com uma característica especial. Ei, você é especial para Deus. Deus não se enganou quando te formou, Deus não errou quando te criou. Não, você é menina dos olhos de Deus, você foi criado por Deus, você foi projetado por Deus, você tem as características do Senhor. Aleluia! Mas, meus irmãos, não são poucos aqueles servos de Deus que estão feridos, que estão doentes. São relacionamentos quebrados, famílias destruídas, casamentos, pais, filhos que não se falam, filhos nas drogas. Você sabia que Deus tem o poder de mudar tudo isso? Deus tem. Deus tem o poder de mudar tudo isso. Quando nós olhamos para nós e vemos o como fomos feitos de forma especial, você tem que olhar para você e ver como você foi feito de maneira toda especial pelo Senhor. Que Ele conhece o teu nome. Para Deus, você sabia que você é único. Temos uma população nessa terra de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Estudos mostram que nessa terra já habitou mais de 100 bilhões de pessoas, já habitaram, já passaram por essa terra. Vivos temos aproximadamente 7 bilhões. E para Deus, você é único. Você não é apenas mais um na multidão. Não. Não existe uma cópia de você. Não existe um clone de você. Isso revela o quanto somos importantes para Deus. Você, meu irmão, é importante para Deus. Você tem atributos especiais para Deus. Você tem coisas que Deus colocou em você, aleluia, que Ele está esperando um despertar para poder te usar. Ele quer te usar. Se Deus nos valoriza, por que nós nos desvalorizamos? Por que andar derrotado? Levante a tua cabeça, saia daqui nesta manhã, sabendo que você é especial para Deus, sabendo que você é importante para Deus. Viva, meu irmão, essa bênção que Ele já declarou sobre a sua vida. Você é especial para Deus. Deus se importa com você. O que precisamos entender é que se tivermos uma percepção errada, deturpada a respeito de Deus, isso vai interferir no modo como nos relacionamos com Ele. Deus não é um Deus de castigo. Deus não é um Deus que está no trono dele, pronto para nos castigar ao menor deslize. Não! Aleluia! Mas como, pastor, eu posso desvendar os pensamentos de Deus? Davi conhecia Deus profundamente. Ele tinha um grande entendimento da maneira com que Deus pensava. Sabe por quê? Porque ele se relacionava com Deus. Porque ele buscava a presença de Deus. Porque ele sabia que Deus não esperava dele
um comportamento religioso, mas o que Deus queria dele era a profundidade do seu coração. Meu irmão, minha irmã, o que Deus quer de você é a profundidade do meu e do teu coração. É nos aproximarmos de Deus, é nos desarmarmos, é falar: Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que tu queres, mas eu concordo. É confiar em Deus. O pastor citou aqui no culto, Salmo 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Foi um dos primeiros salmos que eu decorei na minha vida, quando eu me converti. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ei, mas antes de entregarmos, nós precisamos confiar, porque a gente só entrega alguma coisa para quem a gente confia, em quem a gente confia, ou não é? Como nós podemos entregar a nossa vida, aquilo que somos, na mão do Senhor, se nós não confiarmos nele? E para que a gente confie no Senhor, a gente precisa ter um relacionamento com ele. Ei, meu irmão, se desarme. Entregue totalmente a sua vida ao Senhor. Mas pastor, eu já aceitei Jesus. Eu sei, meu irmão. Estamos falando aqui de relacionamento, de profundidade, de mergulhar. Ei, tira o teu pé da beirinha da piscina, mergulha. Mergulha na presença do Senhor, mergulha no Senhor. Olha, é tão lindo ver Davi dizer assim, ó, verso 17: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Dia e noite, Davi meditava nas grandezas de Deus. Assim como Davi, nós precisamos aprender que os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo isso é dirigido por Deus, é dirigido pelo Senhor. E Deus pode agir, pode mudar aquilo que temos pensado, aquilo que temos agido. Deus pode. E Deus quer. Deus quer um relacionamento com a tua igreja. Deus quer um relacionamento comigo e com você. Deus, ele te chama de filho. Vem, filho meu. Vem, meu filho. O que ele mais deseja é estar se revelando a nós. Mas isso só acontece na medida em que a gente vai se aproximando mais e mais dele. Deus é infinito, meus irmãos. Quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais ele se revelará a nós, mais ele se mostrará a nós. E é interessante ver na história de Davi que ele errou, que ele falhou, que ele pecou. Mas imediatamente quando ele se dava conta desse erro dele, ele se arrependia profundamente, pedia perdão a Deus. E detalhe, não voltava a cometer aquele pecado. Nós erramos, nós falhamos. Nós verdadeiramente se arrependemos, não podemos mais cometer aquele pecado, não podemos mais cometer aquele erro. E o Senhor estará se aproximando de nós. E o Senhor estará se revelando a nós. O Senhor conhece tudo o que existe. Conhece tudo o que se passa conosco. E Deus conhece tudo o que virá a existir. Deus está em toda parte. Amém? Deus está em toda parte. Ele está aqui, Ele está lá na tua casa também.
Ele está lá no meio da tua parentela, dos teus vizinhos. Não é? Deus sabe, Deus conhece. E Ele tem poder de fazer todas as coisas, mas não só isso, mas fazer de modo maravilhoso, de modo minucioso, de modo perfeito, de modo admirável. Ele tem poder para isso. Ele vê tudo o que fazemos e cada intenção do nosso coração. Meu irmão, entenda isso. Viva uma vida séria com Deus, porque Ele tem te levado a sério. Deus tem te levado a sério. Viva de forma diferente, viva de forma consciente dos atributos de Deus na sua vida. Saia do marasmo, saia do comodismo. Deus tem mais para o seu povo, Deus tem mais para a sua vida. Saia daquele lugar de conforto. Busque mais a Deus, busque mais a presença de Deus. Talvez vir apenas num culto, num domingo, não seja o suficiente. Você tenha que vir no culto da oração, você tenha que vir estudar a palavra. O que nós precisamos é conhecer mais ao Senhor, é se aproximar mais de Deus. Isso tem que ser uma realidade nas nossas vidas, a busca contínua da presença do Senhor em nossas vidas, amém? Busca Deus, certamente você não vai se arrepender, certamente Deus fará mais e mais maravilhas na tua obra, Deus agirá com mais poder na tua vida, na vida da sua família, e Deus te fortalecerá cada vez mais no caminho e na presença dEle, amém? Amém. Que Deus nos abençoe, pastor. Que Deus nos ajude a buscarmos a presença dEle, a buscarmos a face dEle. Que Deus nos ajude a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a ter uma palavra de esperança e de vida para esse mundo. Amém? Deus abençoe.